Muito bom dia, muito boa tarde. Vamos então dar início à segunda parte da consulta, em relação ao projeto designado como segundo os fundos adicionais do projeto PEDISA 2. Vamos iniciar isto com a definição de alguns conceitos para que todos nós tenhamos mais consciência daquilo que vamos referir a seguir e o entendimento seja de todos. Um acordo de financiamento são as condições impostas por instituições financeiras para financiar determinado projeto. Neste caso, as instituições financeiras são o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento, que definem que financiam o governo de Angola na execução de projetos de abastecimento de água, entre outros, mas que impõem que o projeto seja feito sob algumas condições de proteção ambiental e social. Ou seja, eh, as condições de proteção ambiental impostas quais são? Antes de se iniciar qualquer projeto, é necessário avaliar se existem atividades do projeto que possam colocar em causa a qualidade do meio ambiente, a que nós chamamos impactos ambientais. No caso de existirem, são estudadas as medidas que devem ser tomadas para que estes impactos não durem por muito tempo ou mesmo possam ser eliminados, a que nós chamamos medidas de mitigação. Em relação às condições impostas para a proteção social, na implementação do projeto, muitas vezes existem comunidades que apenas são afetadas e não beneficiadas, ou seja, as comunidades afetadas são quando o projeto passa, por exemplo, com uma conduta de água, mas não abastece essa comunidade. As comunidades beneficiadas são aquelas que vão beneficiar da água eh, que o projeto vai promover. Antes de se iniciar o projeto, deverão ser avaliadas várias possibilidades de existirem impactos sociais e, se existirem, deverão ser tomadas medidas de mitigação de modo a que estes impactos sejam menores ou possam ser eliminados. Quais são os requisitos sociais e ambientais do Banco Mundial para atender o financiamento? Foram identificados os projetos e solicitados ao Banco Mundial e à Agência Francesa de Desenvolvimento por parte do governo de Angola um financiamento adicional para os executores. Em cada projeto foram avaliadas todas as atividades que possam causar impactos ambientais e sociais. Para cada projeto ambiental e social foram identificadas as propostas medidas de mitigação. O projeto foi enquadrado em relação à legislação angolana para além dos requisitos do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Com isto, após estas tarefas, foram elaborados os quadros de gestão ambiental e social e o quadro de políticas de reassentamento. Como foi referido anteriormente, um dos requisitos para que haja financiamento é a garantia por parte do Governo de Angola que a implementação destes projetos, financiados pelo Banco Mundial e pela Agência Francesa de Desenvolvimento, sejam monitorizados quer no aspecto ambiental, quer no aspecto social, durante todo o seu ciclo. Numa primeira fase foram preparados documentos em função das atividades previstas para cada projeto, nomeadamente o quadro de gestão ambiental e social e o quadro de políticas de reassentamento. A segunda fase é a divulgação destes documentos por organismos institucionais, governos da província, ONGs, comunidades e representantes da sociedade civil. A consulta aos organismos institucionais, governos provinciais e ONGs já decorreu em formato eletrónico devido às imposições da pandemia Covid-19. Para a consulta das comunidades e representantes da sociedade civil, pelos mesmos motivos, optou-se pela divulgação deste vídeo e pequenas reuniões de grupo promovidas pelas respectivas empresas provinciais de água e saneamento. A terceira fase é a compilação de todos os contributos recolhidos durante a consulta, quer dos organismos institucionais, quer os contributos e recomendações resultantes desta consulta que estamos a promover. Os contributos e recomendações mais relevantes serão incorporados no quadro de gestão ambiental e social e no quadro de políticas de reassentamento. No entanto, todos os contributos são compilados num relatório final que será divulgado a todos e enviado ao Banco Mundial para a sua publicação no QPR, para a sua publicação no quadro de políticas de reassentamento e no quadro de gestão ambiental. Desta forma, ultrapassarmos as barreiras e atingiremos o objetivo.
Como é que vai decorrer esta consulta pública? Foi preparado este vídeo, que será divulgado em pequenas reuniões de grupo promovidas pelas empresas provinciais de água e saneamento, abrangidas por este projeto. Nestas reuniões, agradecemos que sejam tomadas todas as precauções inerentes à pandemia Covid-19. Os participantes, através deste vídeo, tomam conhecimento do que é o projeto, quais são os seus beneficiários, diretos e indiretos, dos instrumentos de monitorização socioambientais do projeto, nomeadamente o quadro de gestão ambiental e social e o quadro de políticas de reassentamento e os seus respectivos anexos. Tomarão ainda conhecimento que existe um mecanismo de recolha e resolução de reclamações. Serão solicitados os vossos contributos, sugestões e outro tipo de comentários numa primeira fase sobre a estrutura do projeto e numa segunda fase sobre os instrumentos socioambientais do projeto, bem como os seus anexos. Os comentários e contributos, ou ainda sugestões, podem ser dadas por escritos durante a reunião, ditas oralmente, uma vez que existirá alguém para tomar nota delas, ou ainda, se preferirem, podem ser enviadas para o e-mail abaixo. Da nossa parte, comprometemos a dar resposta a todas as questões levantadas ou sugestões, através de um novo vídeo, de um relatório a ser publicado e divulgado, e ainda através de e-mail ou por telefone, se preferirem. Ou seja, o resultado de todas as consultas públicas serão compiladas num relatório, bem como as contribuições e recomendações, e enviadas ao Banco Mundial. Cumprindo esta tarefa, damos o passo para que o financiamento seja aprovado. Agora que todos nós entendemos o propósito que estamos aqui, vamos lá entender o que é o projeto. Este projeto é um seguimento de um projeto já implementado desde 2016 no setor das águas, designado por PDISA 2, ou seja, Projeto de Desenvolvimento Institucional no setor das águas. Porquê Projeto PDISA 2? Porque o projeto PDISA 2 decorre de um primeiro projeto designado como PDISA 1 que decorreu entre 2010 e 2019. E este novo projeto é o segundo reforço de financiamento solicitado pelo Governo de Angola ao Banco Mundial e à Agência Francesa de Desenvolvimento para alargar a abrangência dos objetivos do PDISA 2. É designado como fundos adicionais ao projeto PDISA 2. De mencionar que já em 2018 o Governo de Angola solicitou fundos adicionais ao PDISA 2, que foram designados fundos adicionais 2018. A seguir é possível verificar a evolução no tempo do projeto PDISA. Ou seja, com este cronograma, é possível verificar que o projeto PDISA 1 iniciou-se em 2010, foi até 2019. Entretanto, o projeto PDISA 2 foi implementado em 2016, decorre até aos dias de hoje. Em 2018 foram solicitados os primeiros fundos adicionais e em 2020 os segundos fundos adicionais, que são alvo desta consulta pública. De uma maneira geral, são 10 anos a contribuir para o aumento do acesso de água potável e para a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água. De seguida, vamos analisar os objetivos alcançados e os que pretendemos alcançar. Ou seja, o projeto PDISA 1 teve por objetivo a intervenção nos sistemas de abastecimento de água em determinadas cidades, sempre em zonas urbanas e periurbanas, e de focar que o projeto PDISA, em toda a sua extensão, apenas promove sistemas de abastecimento de água através de ligações de quintal e de ligações domiciliárias. Nunca aceita a execução de chafarizes. O PDISA 1 abrangeu cerca de 800 mil pessoas. O PDISA 2, desde o seu início, ainda com algumas obras em curso, pretende abranger cerca de 950 mil pessoas e estes fundos adicionais têm como objetivo abastecer cerca de 500 mil pessoas. Ou seja, somando isto tudo, a abrangência total do projeto PDISA será de 2.250.000 pessoas, abastecidas sempre em zonas urbanas e periurbanas. Agora, na definição de âmbitos e objetivos, vou dar maior ênfase ao nosso projeto, no entanto, vou referir de uma forma rápida quais foram os objetivos dos projetos anteriores. O PDISA 1
atendia como âmbito o apoio institucional e obras nos sistemas de abastecimento de água. O objetivo era aumentar o acesso de água potável às cidades-alvo. E quais eram as cidades-alvo? Conforme vimos anteriormente, era a cidade de Alatando, a cidade de Malém, Juiz, Lubango, Coito, Uambo e Luena. O projeto PDISA 2, para além desse reforço dos sistemas de abastecimento de água, implementa uma nova componente que é a assistência técnica às empresas provinciais de água e saneamento. Claramente, às empresas provinciais de água e saneamento abrangidas pelo projeto PDISA. Quais eram os objetivos? Era dotar estas empresas de uma assistência técnica, de maneira a aumentar a sustentabilidade técnica e financeira das mesmas. Aumentar ainda as taxas de cobertura das cidades-alvo através de intervenções nos sistemas destas cidades. As cidades abrangidas são as mesmas abrangidas pelo PDISA 1, no entanto, no PDISA 2 entram a cidade de Moçambiques e a cidade do Dundo. Quanto aos primeiros fundos adicionais, houve necessidade de fazer um reforço a nível da assistência técnica e iniciar as ações de saneamento. O objetivo do reforço das assistências técnicas às empresas provinciais de água e saneamento teve por base o facto de, no PDISA 2, esta assistência técnica não serem abrangidas todas as províncias das cidades-alvo e haver agora a necessidade de reforçar o financiamento de maneira que estas assistências técnicas possam abranger todas as províncias destas cidades. Também houve a necessidade de se iniciar estudos de base para o piloto e tipo de estruturas de saneamento a implementar. Também, para além de se prever a execução de soluções piloto de saneamento. A questão do saneamento é uma questão muito sui generis e que deve ser muito bem estruturada e isto implica sempre estudos preliminares, uma vez que ainda continuamos a construir e a ampliar os sistemas de água, não poderemos de maneira nenhuma avançar por uma solução de saneamento sem que se tenha consciência de qual será a abrangência do sistema de abastecimento de água, sob pena de termos sistemas de saneamento completamente desfasados dos sistemas de abastecimento de água. A abrangência do projeto, ou seja, dos primeiros fundos adicionais, manteve-se a do projeto PDISA 2. Quanto agora ao nosso projeto, ou seja, aos fundos adicionais de 2020. Como o âmbito prevê intervenções nos sistemas de abastecimento de água de forma a aumentar o acesso de água potável, alargar a assistência técnica de forma a que os sistemas terem uma gestão mais sustentável, atualizar planos diretores de saneamento, apoiar a estruturação de uma parceria pública ou privada para o sistema integrado de Benguela e Lubito, apoiar o apoio institucional no combate à seca. Ou seja, os objetivos é aumentar a taxa de cobertura em 3 sistemas que vão ser intervencionados, nomeadamente o sistema de Banzacongo, o sistema de Menongue e o sistema integrado de Benguela e Lubito. Deverá ser mencionado que no sistema de Banzacongo e o sistema de Menongue haverá um alargamento da extensão da rede de distribuição. No entanto, no sistema integrado de Benguela e Lubito, foram priorizadas ações de beneficiação e de reestruturação das componentes da captação e das componentes de tratamento de água, a substituição das principais adutoras de água tratada que já estavam num estado avançado de degradação e provocavam imensas perdas de água tratada. Com isto, no sistema integrado do Benguela-Lubito, embora não haja uma intervenção direta no alargamento da rede de distribuição, pretende-se que, ao diminuir as perdas físicas, essa água tratada possa atender pessoas ou ligações existentes que até agora, por deficiência técnicas destas componentes, não era possível um abastecimento, pelo menos contínuo. Também é objetivo estruturar uma futura parceria público-privada para este sistema integrado de Benguela e Lubito, ou seja, financiar a estruturação e para preparar uma parceria público-privada destes 2 sistemas que se pretendem fundir. Capacitar e fornecer instrumentos para uma resposta mais inclusiva e pronta face às alterações climáticas e estruturar os sistemas de abastecimento de água nas localidades abrangidas pela seca, nas províncias de Cunene, Namibe e Huila.
Também se pretende atualizar os planos diretores de saneamento das cidades de Manong e de Banzakong, alargar as assistências técnicas às empresas provinciais de água e saneamento do Zaire, Cubango, Benguela e Lubito. Quanto à abrangência, conforme dito anteriormente, o Sistema Integrado de Benguela e Lubito abrange a cidade de Benguela, Lubito, Baía Farta e Catumbela, e também ficam abrangidas as cidades de Banzakong e Benong. Na componente do combate à seca, ficam abrangidas as zonas rurais afetadas pela seca, nomeadamente da província da Huila, Cunene e Nami. Agora, na definição de âmbitos e objetivos, vou dar maior ênfase ao nosso projeto, no entanto, vou referir de uma forma rápida quais foram os objetivos dos projetos anteriores. O PDISA 1 atendia como âmbito o apoio institucional e obras nos sistemas de abastecimento de água. O objetivo era aumentar o acesso de água potável às cidades-alvo. E quais eram as cidades-alvo? Conforme vimos anteriormente, era a cidade de Alatando, a cidade de Malém, Juiz, Lubango, Coito, Uambo e Luena. O projeto PDISA 2, para além desse reforço dos sistemas de abastecimento de água, implementa uma nova componente, que é a assistência técnica às empresas provinciais de água e saneamento. Claramente, às empresas provinciais de água e saneamento abrangidas pelo projeto PDISA. Quais eram os objetivos? Era dotar estas empresas de uma assistência técnica, de maneira a aumentar a sustentabilidade técnica e financeira das mesmas. Aumentar ainda as taxas de cobertura das cidades-alvo através de intervenções nos sistemas destas cidades. As cidades abrangidas são as mesmas abrangidas pelo PDISA 1, no entanto, no PDISA 2 entram a cidade de Moçambiques e a cidade do Dundo. Quanto aos primeiros fundos adicionais, houve necessidade de fazer um reforço a nível de assistência técnica e iniciar as ações de saneamento. O objetivo do reforço das assistências técnicas às empresas provinciais de água e saneamento teve por base o facto de, no PDISA 2, esta assistência técnicas não serem abrangidas todas as províncias das cidades-alvo, e haver agora a necessidade de reforçar o financiamento de maneira que estas assistências técnicas possam abranger todas as províncias destas cidades. Também houve a necessidade de se iniciar estudos de base para o piloto e tipo de estruturas de saneamento a implementar. Também, para além de se prever a execução de soluções piloto de saneamento. A questão do saneamento é uma questão muito sui generis e que deve ser muito bem estruturada, e isto implica sempre estudos preliminares, uma vez que ainda continuamos a construir e a ampliar os sistemas de água, não poderemos de maneira nenhuma avançar por uma solução de saneamento sem que se tenha consciência de qual será a abrangência do sistema de abastecimento de água, sob pena de termos sistemas de saneamento completamente desfasados dos sistemas de abastecimento de água. A abrangência do projeto, ou seja, dos primeiros fundos adicionais, manteve-se a do projeto PDISA 2. Quanto agora ao nosso projeto, ou seja, aos fundos adicionais de 2020. Como o âmbito prevê intervenções nos sistemas de abastecimento de água de forma a aumentar o acesso de água potável, alargar a assistência técnica de forma a que os sistemas terem uma gestão mais sustentável, atualizar planos diretores de saneamento, apoiar a estruturação de uma parceria pública ou privada para o sistema integrado de Benguela e Lubito, apoiar o apoio institucional no combate à seca. Ou seja, os objetivos é aumentar a taxa de cobertura em 3 sistemas que vão ser intervencionados, nomeadamente o sistema de Banzakong, o sistema de Menong e o sistema integrado de Benguela e Lubito. Deverá ser mencionado que no sistema de Banzakong e o sistema de Menong haverá um alargamento da extensão da rede de distribuição. No entanto, no sistema integrado de Benguela e Lubito, foram priorizadas ações de beneficiação e de reestruturação das componentes da captação e das componentes de tratamento de água, a substituição das principais adutoras de água tratada que já estavam num estado avançado de degradação e provocavam imensas perdas de água tratada,
Com isto, no sistema integrado do Benguela-Lubito, embora não haja uma intervenção direta no alargamento da rede de distribuição, pretende-se que, ao diminuir as perdas físicas, essa água tratada possa atender pessoas ou ligações existentes que até agora, por deficiência técnicas destas componentes, não era possível um abastecimento, pelo menos contínuo. Também é objetivo estruturar uma futura parceria público-privada para este sistema integrado de Benguela e Lubito, ou seja, financiar a estruturação e para preparar uma parceria público-privada destes dois sistemas que se pretendem fundir. Capacitar e fornecer instrumentos para uma resposta mais inclusiva e pronta face às alterações climáticas e estruturar os sistemas de abastecimento de água nas localidades abrangidas pela seca, nas províncias de Cunene, Namibe e Huila. Também se pretende atualizar os planos diretores de saneamento das cidades de Menongue e de Banzacongo, alargar as assistências técnicas às empresas provinciais de água e saneamento do Zaire, Cubango, Benguela e Lubito. Quanto à abrangência, conforme dito anteriormente, o sistema integrado de Benguela e Lubito abrange a cidade de Benguela, Lubito, Baía Farta e Catumbela, e também ficam abrangidas as cidades de Banzacongo e Menongue. Na componente do combate à seca, ficam abrangidas as zonas rurais afetadas pela seca, nomeadamente da província da Huila, Cunene e Namibe. Apenas algumas curiosidades. Até agora falamos da abrangência direta do projeto PEDISA, no aumento do número de pessoas abrangidas pelos sistemas de abastecimento de água através de torneiras de quintal e ligações domiciliárias. Uma vez mais, eu friso que o Banco Mundial não financia sistemas que recorram a chafarizes. No entanto, o Banco Mundial, através do PEDISA 2, também financia a contratação de assistências técnicas. O objetivo dessas assistências técnicas é ajudar as empresas provinciais de água e saneamento na gestão operacional, manutenção, gestão comercial, financeira e recursos humanos dos sistemas a nível destas províncias abrangidas. Ou seja, nós ao promovermos ou ao proporcionarmos a assistência técnica a estas empresas, permite a estas empresas estruturarem-se nestas áreas e de maneira que tenham uma ação mais abrangente, que não se limitem apenas a gerir os sistemas das capitais de província, mas que possam ter meios e estarem organizadas para intervir nos sistemas municipais e mesmo nos sistemas rurais. Desta maneira e de uma forma indireta, esta componente de financiamento das assistências técnicas também irá contribuir para um aumento das taxas de cobertura a nível da província, uma vez que vai dotar as empresas provinciais de água e saneamento de recursos que lhe vai permitir atender as necessidades, quer a nível dos municípios, quer mesmo ao nível rural. O Banco Mundial, através do PEDISA 2, auxilia ainda o projeto BITA em Luanda e a criação da parceria público-privada para Cabinda. Ou seja, de uma forma direta, este projeto abastecerá cerca de 2.250.000 pessoas em 12 cidades, sendo que um dos sistemas abrangido é o sistema integrado de Benguela e que integra a cidade de Benguela, Lubito, Catumbela, Baía Farta. Em termos de assistência técnica, apoia, ou seja, financia a assistência técnica em 12 províncias. Em termos de apoios institucionais, no combate à seca, apoia 3 províncias, sendo que 2 delas já fazem parte do PEDISA 2, nomeadamente o Namibe e a Huila. Assim, o projeto PEDISA 2 ou está instalado em 13 províncias. Em termos de apoio institucional na criação de parcerias público-privadas e com participação na execução do sistema BITA em Luanda, contabilizam-se 5 províncias. É interessante mencionar que este é um projeto que tem uma duração até agora de 10 anos, que já abasteceu de uma forma direta cerca de 2.250.000 pessoas e que se encontra instalado ou a financiar projetos de várias características em 15 das 18 províncias de Angola.
Bem, agora voltando ao tema das consultas públicas. Eh, Já abordamos as questões de projeto, nomeadamente os seus objetivos, o âmbito, os beneficiários. Agora gostaria de ouvir a vossa opinião sobre alguns aspectos que nós consideramos fundamentais. Ou seja, qual é a vossa opinião sobre a abrangência do projeto PDISA 2, Fundos Nacionais 2020? Bom, esta é uma questão muito pertinente e que gostaríamos de ter alguns contributos. A segunda questão é: consideram importante incluir a assistência técnica como apoio às empresas provinciais de água e saneamento na gestão de sistemas de água? Ou seja, consideram que esta assistência técnica, tal como previsto, poderá ser uma maior-valia, de maneira que estas empresas fiquem dotadas de meios e, organizadas de maneira que possam intervir não só nos sistemas provinciais, mas atender as necessidades dos sistemas, quer a nível do município, quer a nível dos meios rurais? Consideram importante incluir um apoio institucional para a gestão de sistemas integrados em localidades sujeitas a consequências da seca? Ou seja, embora esta componente seja uma componente mais de apoio institucional, ou seja, que visa a elaboração de estudos e identificação de problemas de escassez de água em determinadas localidades, é, esses estudos vão potencializar e vão ajudar na seleção das novas prospecções e mesmo da metodologia, da profundidade e de quais são os locais em que estas perfurações podem ser feitas, evitando assim do que acontece atualmente de forma muito recorrente, infelizmente, é que se fazem sistemas que nunca funcionam. De uma forma geral, perante o apresentado anteriormente, vocês consideram que o financiamento do Banco Mundial através do PDISA 1 e PDISA 2 tem-se manifestado relevante no desenvolvimento socioeconómico do país? Ou seja, um projeto que dura há 10 anos, que já abastece 1 milhão, ou seja, abastece ou pretende abastecer cerca de 2.250.000 pessoas, isto com o que já está executado, o que está em curso e os objetivos destes novos fundos adicionais, e que está presente em quase todas as capitais da província. Vocês consideram que este projeto traz alguma relevância no desenvolvimento socioeconómico do país? Seria muito importante os vossos contributos neste sentido, até para nós podermos reforçar perante as entidades financiadoras com base nas vossas opiniões, a necessidade de mais reforço de financiamento e assim podemos chegar a outras províncias. Podem dar os vossos contributos, se quiserem, através do e-mail aqui descrito ou então manifestar durante a reunião por escrito ou oralmente. Agora, voltando ao tema das consultas públicas, já falamos do projeto PDISA 1, PDISA 2, bem como os fundos adicionais. Informamos o âmbito, os objetivos, a abrangência e os beneficiários. Agora vamos focar-nos nos instrumentos socioambientais que são alvo desta consulta pública. De uma maneira geral, nós já informámos que esta consulta pública decorreu em 2 fases, devido à questão que atualmente todo o mundo vive, infelizmente, que é a pandemia da Covid-19, e isso impossibilitou, como no passado e em outros projetos, que estas consultas fossem presenciais através de um workshop em que todo o projeto era explicado e as comunidades e organismos eram auscultadas. Para ultrapassarmos esta dificuldade, optou-se fazer esta consulta pública em 2 fases. Numa primeira fase foram inquiridas organismos e instituições governamentais e entidades com responsabilidades, nomeadamente o IRCEI e a DNA, também como dependências de organismos governamentais, nomeadamente como beneficiários foram inquiridas a DNA, ou seja, a Direção Nacional de Águas, o GABIC e o INRH. Também como beneficiários foram inquiridas as empresas provinciais de água e saneamento do Zaire, Quando Benguela, Lubito, Huila, Cunene e Namibe. Os governos provinciais do Zaire, Quando Benguela, Huila, Cunene e Namibe também
foram inquiridos enquanto partes interessadas. O Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo, Cultura e Ambiente, anteriormente designado por Ministério do Ambiente, a Organização da Mulher Angolana, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e o IRCEA foram inquiridos enquanto partes interessadas no projeto. Esta consulta decorreu de uma primeira fase através de uma plataforma online e já foi fechada através de um relatório que foi divulgado. Agora, conforme nós dissemos, é esta segunda parte em que se pretende inquirir as comunidades e os representantes da sociedade civil. A nossa organização nesta consulta será, numa primeira fase, eu vou explicar o que é que são as políticas operacionais do Banco Mundial e Social, as políticas operacionais sociais e ambientais do Banco Mundial. Vamos falar sobre os instrumentos socioambientais acionados para a implementação deste projeto, nomeadamente o quadro de gestão ambiental e social e o quadro de políticas de reassentamento. Vamos descrever os mecanismos de resolução de reclamações e ficará uma parte para dúvidas, comentários, sugestões ou contributos livres. As políticas operacionais de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial são, não mais, do que um conjunto de diretrizes e procedimentos que devem ser avaliados, de modo a que os projetos possam ser categorizados em função do seu grau de risco, quer ambiental, quer social. Em função desta categorização, são enumerados quais os instrumentos de monitorização que deverão ser preparados antes de se iniciar o projeto. No caso do PDISA 2, que foi publicado no InfoShop, que é o site do Banco Mundial, em 2018, este projeto foi categorizado no âmbito da Política Operacional 4.01 como categoria B. A categoria B é dada aos projetos cujos impactos e riscos sociais e ambientais são suscetíveis de serem mitigados. Na avaliação ambiental e social efetuada na fase de preparação do projeto PDISA 2, foram avaliadas 10 políticas operacionais, ou seja, 10 diretrizes, tendo sido apenas acionadas 3, que estão aqui destacadas como a cor verde e sobre a qual eu vou evidenciar. Ou seja, foi acionada a Política Operacional 4.01, que é a política de avaliação ambiental. Foi acionada a Política Operacional 4.12, que diz respeito aos reassentamentos involuntários. Embora nós, na altura, no projeto PDISA 2, não esperássemos que houvesse necessidade de reassentar ou de haver compensações, porque o tipo de projetos alvo do PDISA 2 não mereciam ou não careciam, numa primeira fase ou numa primeira avaliação desta necessidade, por uma questão de prudência, decidiu-se acionar esta política. Quanto à política operacional 7.50, designada por rios internacionais, foi acionada uma vez que no projeto PDISA 2 entrou a cidade de Dundo e o atual sistema da cidade de Dundo, a captação está num rio que é um afluente ou um coafluente de um rio internacional. Por isso, esta política foi acionada também de uma maneira preventiva. Durante a fase de preparação destes segundos fundos adicionais, designados como Fundos Adicionais 2020, dada a experiência socioambiental da equipa do PDISA 2 e pela natureza dos trabalhos envolvidos, que são muito similares, manteve-se a mesma classificação e as mesmas políticas operacionais acionadas e, consecutivamente, os mesmos instrumentos de monitorização socioambientais. Ou seja, uma vez que no âmbito dos trabalhos previstos para estes fundos adicionais, o tipo de atividades são muito similares às atividades previstas para o projeto PDISA 2, e dada a experiência da equipa socioambiental que já está no terreno desde o início do projeto PDISA 2 e já tem monitorizado, sob o ponto de vista social e ambiental, os projetos que estão em curso, considerou-se manter a categoria B, se bem que mantemos as mesmas ressalvas da política operacional 4.12 a nível de reassentamento involuntário, porque de todo
pelo aquilo que nós conhecemos da envolvente dos projetos agora abrangidos, não será necessário reassentamentos e menos precisa será mesmo a política operacional 750, que diz direito, respeito a rios internacionais, uma vez que no âmbito destes novos fundos adicionais, todas as atividades serão decorridas em sistemas já existentes. Das políticas operacionais acionadas resulta a necessidade de instrumentos como o quadro de gestão ambiental e social e o quadro de políticas de reassentamento, que foram atualizados para estes fundos adicionais. Ou seja, estes dois instrumentos, embora já existissem no projeto PDISA 2, é uma obrigatoriedade por parte do banco que estes instrumentos fossem atualizados, até porque houve alteração da legislação angolana e também de algumas diretrizes do Banco Mundial. O quadro de gestão ambiental e social é um instrumento onde se faz uma abordagem metodológica dos procedimentos a implementar durante todo o ciclo de vida do projeto, visando uma identificação antecipada dos impactos, quer ambientais, quer sociais, que possam ser causados por atividades decorrentes do projeto, de um modo direto ou de um modo indireto. Ou seja, este instrumento contempla uma identificação do projeto com a descrição do âmbito, objetivos, localização, beneficiários, entidades implementadoras, grupo de pilotagem e de monitorização, período de implementação e uma abordagem sobre os meios socioambientais de cada subprojeto. Nós designamos projeto Fundos Adicionais 2020, subprojeto, por exemplo, as ações que vão ser decorridas em Bazacongo é um subprojeto, as ações que vão ser decorridas em Monongo é outro subprojeto, etc. Estabelece ainda mecanismos e procedimentos necessários para os arranjos institucionais, de modo a que a implementação do projeto seja de acordo com a legislação angolana e cumpra os requisitos da entidade financiadora, que neste caso é o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Com base numa avaliação ambiental e social preliminar, apresenta um conjunto de possíveis impactos e riscos para cada uma das fases de implementação do projeto. Atendendo à magnitude e amplitude de cada um destes impactos, apresenta uma classificação para os impactos positivos e para os impactos negativos. Para cada um dos impactos ou riscos, apresenta uma medida que nós já designamos como medidas de mitigação, que tem por objetivo aumentar os efeitos dos impactos positivos e minimizar ou mesmo anular os efeitos dos impactos negativos. Apresenta ainda procedimentos de comunicação, de monitorização dos efeitos adversos de cada impacto, de modo a que a sua identificação possa ser antecipada e os seus efeitos possam ser minimizados. Apresenta um organigrama de implementação do projeto, definindo responsabilidades e fluxos de informação para a implementação e monitorização socioambiental de todas as fases do projeto. Apresenta um programa de capacitação e treinamento, identificando os beneficiários com uma estimativa de custo. Apresenta um mecanismo de resolução de reclamações geral para as comunidades, com particularidades específicas para reclamações provenientes de grupos mais vulneráveis das comunidades, dos trabalhadores, denúncias de violência baseada no género. Este mecanismo tem ainda metodologias específicas para atender as necessidades de grupos vulneráveis, pretendendo, desta forma, ser mais inclusível. O plano de gestão de mão de obra é um dos anexos e surgiu na base da atualização do plano de gestão ambiental e tem por objetivo proteger os trabalhadores contra abusos ou incumprimentos por parte das entidades contratadas, ou seja, empreiteiros, bem como proteger as comunidades envolvidas de abusos ou outros atos, quer pelos empreiteiros, quer pelas entidades contratadas. Este plano estabelece procedimentos na contratação de serviços, na contratação direta e indireta dos trabalhadores. Estabelece as obrigações legais a serem cumpridas por parte das entidades contratadas, nomeadamente no cumprimento da legislação laboral angolana, a implementação de um plano de segurança e saúde, a capacitação e treinamento dos trabalhadores, o fornecimento de elementos de condições de higiene e salubridade, quer
para as atividades laborais para quais foram contratadas, quer mesmo para os ambientes em que desempenham estas atividades. Por exemplo, o acesso à água potável, WCs por género, refeitórios com regras de segurança alimentar e higiene, etc. É dado especial destaque às condições de contratação de mão de obra infantil. Crianças com idades entre os 16 e os 18 anos, segundo a legislação angolana, podem prestar serviços, desde que com o consentimento dos pais, e este terá que ser por escrito, e não desempenhem tarefas que possam representar risco, principalmente os períodos escolares deverão ser respeitados pelas entidades contratantes. É dado ênfase à priorização da contratação de mão de obra local e mecanismos que devem ser acionados para a minimização de impactos negativos sociais na migração de mão de obra, nomeadamente para os abusos e a exploração sexual de menores e mulheres. Para os grupos mais vulneráveis, o plano aborda procedimentos com sanções para qualquer tipo de discriminação ou abusos. Neste caso, existem também diretrizes e obrigações a serem cumpridas por parte dos trabalhadores e entidades contratadas como fornecedores primários e secundários, através da implementação de um código de conduta que regula o comportamento dos trabalhadores no cumprimento de todos os procedimentos de higiene e segurança, bem como os comportamentos considerados de risco para com as comunidades envolvidas, nomeadamente violência baseada no género e abusos sexuais. Por último, apresenta procedimentos específicos a serem implementados no mecanismo de resolução de reclamações, quando os reclamantes são trabalhadores diretos ou indiretos do projeto ou fazem parte das comunidades envolvidas e ou afetadas pelo projeto. O plano de envolvimento das partes interessadas tem por objetivo estabelecer metodologias para auscultar as partes interessadas e ou afetadas pelo projeto. Este plano faz uma abordagem de procedimento a ser desenvolvido na implementação do projeto, nomeadamente na identificação das partes interessadas e afetadas em função do tipo de projeto e em função da sua fase de implementação. As fases de implementação de um projeto são normalmente a fase de preparação do projeto, elaboração do projeto de execução, muitas vezes associada também à construção do estaleiro, a fase de construção, propriamente dito, onde decorrem os trabalhos, e a fase de operação, que é quando os trabalhos terminam e os sistemas arrancam. Este plano estabelece ainda procedimentos para a categorização de cada uma das partes e o seu envolvimento no projeto, como poder versus interesse, categorizando-as como apoiantes, participantes, neutros ou opositores. Também estabelece procedimentos especiais a ter em consideração com as partes categorizadas como opositores. Uma parte interessada na fase de preparação do projeto pode ser apoiante, no entanto, na fase da operação pode tornar-se opositor. Por exemplo, se o seu negócio for a venda de água em caminhões cisternas. Este documento estabelece procedimentos para monitorizar o grau de interesse e formas de interagir com as partes que se tornam opositores, de maneira a encontrar soluções que visem minimizar essa oposição e, assim, num caso extremo, evitar atos de vandalismo para com os sistemas de água. Como se pretende que a implementação do projeto seja o mais inclusiva possível, este instrumento sugere meios de comunicação para cada um dos grupos de partes interessadas ou afetadas, com especial destaque para os grupos vulneráveis, que necessitam de apoios específicos, quer para a compreensão, pessoas que não sabem ler, que não falam português, quer para a sua deslocação, pessoas idosas com deficiências ou sem recursos financeiros. Nestes casos, prevê-se que, para o primeiro grupo, seja prevista ou seja, a tradução da consulta para idiomas locais e que a apresentação dos folhetos de informação seja através de imagens e grafismos. Para o segundo grupo, prevêem-se meios de deslocação até ao local da consulta, e claramente a deslocação para as suas habitações, ou então proceder à consulta nos meios onde estas pessoas vivem. Prevê-se ainda a contratação de pontos focais. Estes serão contratados localmente nas comunidades e funcionarão como facilitadores da comunicação com a comunidade, sendo estes elementos da comunidade representam a maior confiança na expressão das suas opiniões por parte da comunidade. Ou seja, nós consideramos que se contratamos pessoas da comunidade como pontos focais,
estes podem representar uma maior confiança da comunidade em expressar as suas opiniões ou mesmo apresentar as suas reclamações e também poderão ser elementos facilitadores porque conhecem os hábitos e os costumes da comunidade e principalmente conhecem os idiomas e poderão funcionar como tradutores sempre que seja necessário durante algumas fases das consultas às partes interessadas. Apresenta ainda um conjunto de meios de comunicação a ser aplicados a cada grupo de partes interessadas, face às suas características, sempre que o objetivo de que a auscultação seja inclusiva, ou seja mais abrangente e independentemente das limitações de algum grupo. Ou seja, este plano também elenca um conjunto de meios de comunicações a ser aplicadas em função das limitações de cada grupo. Ou seja, se existem grupos que não falam português, é preciso a tradução simultânea. Se existem grupos que não sabem ler, é preciso estas consultas públicas ou consultas a estas partes serem feitas através de oradores locais que conhecem mais facilmente as suas limitações e podem expressar ou transmitir o que o projeto pretende numa linguagem muito mais acessível. Ou então recorrer a outros meios de comunicação, como por exemplo divulgação na rádio, ou divulgação através de cartazes, ou divulgação através destes pontos focais contratados pela comunidade. O plano de avaliação de risco de violência baseada no género tem por objetivo criar procedimentos para a identificação antecipada de risco de violência, criar mecanismos de denúncia anónima e eficazes, fornecer procedimentos para a identificação e a categorização do grau de risco de violência, fornecer procedimentos para a minimização de riscos de violência. Ou seja, isto é um plano muito abrangente que, embora faça parte dos instrumentos de monitorização sociais e ambientais deste projeto, mas poderá envolver não só as pessoas relacionadas diretamente com o projeto, mas sim também as comunidades onde o projeto se desenvolva. Ou seja, de uma maneira muito simplista, este plano tem alguns procedimentos que permite identificar se existe violência, se existe poder categorizar qual é o grau de risco desta violência, de forma a evitar as últimas consequências, que é a morte da vítima. Também tem mecanismos que permitem a denúncia seja anónima e também fornece alguns procedimentos que a equipa socioambiental poderão usar de maneira a minimizar os riscos de violência, ou seja, ações de sensibilização, muitas vezes conversas com o agressor, um procedimento também muitas vezes usado é uma alerta, ou seja, pedir auxílio a uma autoridade policial que fale com o agressor, que lhe dê um primeiro aviso. Ou seja, este plano tem por objetivo diminuir a violência. E eu, quando falo em violência, não é só violência doméstica, ou pelo menos violência física doméstica, é também muitas vezes abusos e violações, e principalmente para as mulheres e com um especial destaque para crianças. O quadro de políticas de reassentamento foi desenvolvido no âmbito das diretrizes do Banco Mundial e da legislação angolana. Incorpora os seguintes procedimentos. Há um enquadramento legal institucional das obrigações por parte do Governo de Angola no âmbito do acordo de financiamento. Define as situações em que as compensações serão ou deverão ser acionadas em relação às perdas de bens e serviços com caráter definitivo ou temporário. Ou seja, eu aqui tenho que fazer um parênteses, porque as perdas de bens podem ser de caráter definitivo ou temporário. Por exemplo, se eu passar com uma conduta e numa zona que tem uma horta, eu durante o tempo eu vou distribuir a horta e vou ter que compensar o dono da horta. No entanto, depois da conduta ter passado, a pessoa pode continuar a cultivar a horta.
Ou seja, isto é uma perda temporária. Já as perdas definitivas são quando, por exemplo, eu tenho que construir um reservatório no local onde existe uma horta e a pessoa não pode voltar a cultivar a horta. E aí estas perdas têm um caráter definitivo. Apresenta procedimentos para eleger a legitimidade das compensações, ou seja, para identificar de quem é de facto o bem. Isto porque existe sempre imensa dificuldade quando há um bem que poderá ser compensado, normalmente aparecem 10 proprietários. Por isso, este quadro apresenta procedimentos e sempre envolvendo as autoridades locais e tradicionais para identificar efetivamente quem é o verdadeiro proprietário. Define quando é necessário implementar um plano de reassentamento ou quando este poderá ser substituído por um abreviado, ou seja, sempre que houver necessidade de reassentamento, ao abrigo do quadro das políticas de reassentamento, há necessidade de elaborar um plano de reassentamento sempre que o número de pessoas afetadas seja igual ou superior a 200 pessoas. No entanto, este plano pode ser substituído por um plano abreviado se este número for inferior. Apresenta procedimentos e métodos de cálculo para as compensações, nomeadamente apresenta tabelas com preços para tipos de cultivo, para metros quadrados de habitações, para preço de metros quadrados de terrenos, etc. Apresenta uma estrutura orgânica para implementar o reassentamento involuntário, quer com caráter definitivo, quer temporário. Esta estrutura orgânica normalmente é composta, para além de elementos da gestão do projeto e também elementos da fiscalização, incorpora também um grupo de pilotagem, um comitê de reassentamento do qual fazem parte elementos da comunidade, as autoridades locais e as autoridades tradicionais. Apresenta um plano de monitorização para as ações de reassentamento que tem por objetivo a avaliação do grau de satisfação das pessoas que foram alvo de compensações por perdas de bens ou serviços. Ou seja, existe também este comitê de reassentamento, através deste quadro, tem acesso a um plano de monitorização que tem um conjunto de procedimentos para a avaliação do grau de satisfação das pessoas que foram alvo da perda de bens e foram compensadas pelos mesmos. Apresenta um mecanismo de resolução de reclamações com procedimentos específicos para a reclamação por parte das comunidades, com especial destaque para os grupos mais vulneráveis. Eu destaco aqui que nós consideramos como os grupos mais vulneráveis, por exemplo, famílias monoparentais, em que são, ou seja, a família é gerida pela uma mulher, quando a morte do marido. Também são considerados grupos mais vulneráveis pessoas idosas, pessoas com algumas deficiências, pessoas com características étnicas e culturais muito específicas, pessoas que não sabem ler, pessoas com alguma dificuldade de entendimento. Apresenta modelos a usar na identificação de bens e serviços, identificação dos indivíduos ou famílias afetadas, entre outros. Apresenta tabelas de preços indicativos para os bens que possam ser compensados. Ou seja, o âmbito das atividades previstas neste projeto são decorrentes de sistemas existentes, nomeadamente as intervenções que vamos fazer no sistema de Banzacongo é a ampliação da rede de abastecimento de água e a execução de reservatórios. No sistema de Menong, trata-se também da ampliação da rede existente. No sistema de Benguela e Lobito, as intervenções que vamos fazer é a nível de substituição e ações de beneficiação de equipamentos e infraestruturas nas etapas da captação e tratamento. Também vamos proceder a ações de beneficiação do campo de furos e a substituição das principais condutas adutoras de água tratada. Por isso, são sistemas existentes que, nesta fase, não levantam a necessidade
de haver reassentamentos. No entanto, como este projeto foi categorizado como categoria B, é uma obrigação por parte do governo de Angola ter atualizado este quadro de políticas de reassentamento. Falamos anteriormente sobre o mecanismo de resolução de reclamações. Neste slide vamos descrevê-lo com mais pormenor. O mecanismo de resolução de reclamações ou contribuições, também podem ser contribuições, é uma ferramenta essencial para a interação saudável entre o gestor do projeto, que neste caso é o MINEA, através da Unidade de Coordenação de Projetos do PDISA 2, e todas as partes interessadas, nomeadamente a comunidade. Este mecanismo foi desenhado de modo a que a interação entre o MINEA, o CP, PDISA 2 e as comunidades seja transparente e saudável. A necessidade de implementar este mecanismo surge de lições aprendidas em projetos no passado, em que ocorreriam muitas situações que causavam danos à comunidade e discriminações, quer de elementos da comunidade, quer dos trabalhadores. E a gestão do projeto nunca tomou conhecimento de modo a poder agir atempadamente e poder corrigir. Este procedimento já se encontra implementado pelo projeto PDISA 2 nos projetos que estão em curso. Este mecanismo é obrigatoriamente, ou terá de ser obrigatoriamente divulgado antes, em todos os locais do projeto, antes de se iniciar em qualquer trabalho, de modo a que todas as pessoas das comunidades e organismos governamentais e institucionais tomem conhecimento dos meios de denúncia e dos mecanismos que poderão ser utilizados para a sua resolução. Agora, os mecanismos que estão disponíveis ou previstos no mecanismo de resolução de reclamações por parte do projeto PDISA 2. A colocação de caixas junto das autoridades locais, ou seja, caixas de correio, nas comunidades. Uma junta das habitações de pessoas que se disponibilizam para as supervisionar. As chaves destas caixas de correio ficam à guarda da fiscalização. E semanalmente a fiscalização recolhe todas as reclamações e registas. São colocadas estrategicamente 4 caixas em cada comunidade. Por exemplo, uma junto à Casa do Sol ou do Regedor, outra junto de uma representante da OMA, ou outra junta de uma igreja, outra junta de uma casa de uma pessoa idónea que se disponibilize para vigiar a caixa contra atos de vandalismo. Será inquirida à comunidade para que selecione alguns voluntários que saibam ler e escrever, de modo a que pelo menos um representante do bairro possa funcionar como ponto focal para a reclamação. A comunidade pode reunir-se com esta pessoa e apresentar a sua reclamação, que será redigida em papel, e este ponto focal, ou seja, esta pessoa, envia pelos meios que tem à sua disposição para a gestão do projeto. Ou seja, quais são estes meios? As caixas de correio que estão distribuídas pela comunidade. Um outro instrumento ou outra maneira de depositar uma reclamação é na caixa de correio que existe nas instalações da fiscalização. E também a fiscalização terá que disponibilizar uma pessoa que possa redigir a reclamação no caso do reclamante não saber ler ou tiver dificuldade em escrever português. Nas administrações municipais, comunais e nas empresas provinciais de água e saneamento serão colocados um livro de reclamações compostos por folhas tipo, com campos próprios para preenchimento, que caso seja necessário os funcionários irão ajudar a preencher, e uma caixa de correio cujo acesso será exclusivo da fiscalização. Os pontos focais contratados da comunidade, que serão formados pela gestão do projeto, poderão ajudar a elaboração da reclamação durante as visitas às comunidades. Estes pontos poderão ser fundamentais para o caso de denúncias anónimas, uma vez que na contratação destas pessoas existe uma cláusula de confidencialidade. Serão ainda disponibilizados 4 telemóveis que apenas possibilitam a ligação para os números dos técnicos socioambientais da fiscalização. Estes telemóveis serão colocados nas administrações municipais, comunais, no estaleiro e na casa do representante da comunidade a ser selecionado.
de modo a que a reclamação possa ser efetuada via telefone. A fiscalização toma nota e procede ao registro. Será também publicitado o correio eletrónico para que as reclamações possam ser enviadas por e-mail. Este e-mail, bem como os números de telefones anteriormente mencionados, deverão vigorar em todas as placas de obra, quer do estaleiro, quer das placas de frentes de obra. Desta forma, terminamos e então vemos aqui à fase de alguns comentários, pelo qual eu coloco aqui algumas questões chaves que eu gostaria que, pelo menos, estas questões, a maioria das pessoas tivessem uma abordagem, ou pelo menos tivessem uma opinião. Então vamos lá iniciar. Vocês consideram que o instrumento de monitorização do projeto, como um quadro de gestão ambiental e social e um quadro de políticas de reassentamento, é importante e dará maior segurança às comunidades envolvidas no projeto? Em caso afirmativo, gostaria que me dissesse de que forma é que estes instrumentos poderão dar maior segurança a estas comunidades. Por outro lado, também gostaria que sugerissem uma abordagem diferente, ou seja, nós já informamos que houve uma atualização do quadro de gestão ambiental e social deste projeto em relação ao projeto mãe, ou seja, em relação ao projeto PDISA 2, em que foram incluídos outros instrumentos de monitorização socioambiental, nomeadamente o plano de gestão de mão de obra, nomeadamente o plano de envolvimento das partes interessadas, o plano de avaliação de risco de violência baseada no género, um mecanismo de resolução de reclamações. Ou seja, o que nós pretendemos saber é se vocês consideram que ainda seja necessário mais algum instrumento que vise dar maior conforto e segurança às comunidades, principalmente àquelas que não são beneficiadas pelo projeto, apenas são afetadas. Existir um plano de envolvimento das partes interessadas, que significa que durante a execução do projeto, vocês e outras pessoas possam ser chamadas para serem auscultadas, poderem exprimir as vossas preocupações, reclamações ou contributos, poderá ser importante para o desenvolvimento do projeto e evitar desta forma conflitos? Sim ou não? Em relação às pessoas que possam ser apoiantes numa fase do projeto e opositores na fase de operação, o que pensam sobre este assunto? Ou seja, já demos aqui um exemplo de que na fase de preparação do projeto poderá haver pessoas que são apoiantes, porque consideram que o projeto vai trazer uma maior valia à comunidade. No entanto, quando o projeto avança por questões profissionais, tornam-se opositores, nomeadamente se o seu negócio for a venda de água e principalmente se for a venda de água nos locais onde este projeto vai colocar água na casa das pessoas. Significa que esta pessoa pode perder clientes. Ou seja, a nossa questão é que se consideram que ou seja, o que é que vocês consideram sobre este assunto? Se isto é possível, se existe mais algum mecanismo daqueles que nós falamos anteriormente, que é tentar conversar com a pessoa, tentar compensá-la de alguma forma, como por exemplo fornecer-lhe água potável, de maneira que ela não forneça as zonas onde estão abrangidas pelo projeto e possa ir fornecer outras zonas, ou outras ações que possam ser levadas a cabo de maneira que estas pessoas não deixem de ser opositores e voltem a ser apoiantes do projeto. Existir um mecanismo que permita a reclamação ou sugestão possa ser feita de uma forma totalmente gratuita e anónima, poderá ajudar as comunidades a denunciarem situações anormais, como discriminações, abusos, violências físicas e sexual, entre outras situações? Mostramos vários pontos em que podem ser usados como receptores para denúncia. Gostaríamos de acrescentar outros? Ou seja, eu gostaria de saber o que é que vocês pensam pelo facto de existir este mecanismo de recolha de reclamações para a sua resolução, que nós consideramos que é acessível e é totalmente gratuita e poderá ser anónima, se isto será uma maior valia para denúncias de situações como discriminação, abusos, violência física e abusos
principalmente de abusos sexuais, principalmente de crianças e mulheres. Também gostaríamos de ouvir as vossas opiniões, porque nós mencionamos no slide anterior alguns pontos de recolha destas reclamações. Se, na vossa opinião e com base na experiência da vossa comunidade, se poderão existir ainda outros mecanismos que possam ser usados como recolha de reclamações. Quanto ao plano de gestão de mão de obra, que obriga a um código de conduta por parte quer das empresas contratadas, quer dos trabalhadores, em que uma das cláusulas é a impossibilidade de qualquer trabalhador de obra se envolver sexualmente com elementos da comunidade, mesmo que consentida, consideram que esta medida poderá minimizar a gravidez precoce das meninas, que normalmente são abandonadas após finalização da obra e ficam com as crianças nos braços e, em regra geral, abandonam a escola. Ou seja, isto é uma questão muito delicada, mas que é infelizmente muito recorrente. Ou seja, principalmente quando estamos em situações em que há migração de trabalhadores, ou seja, que vêm trabalhadores de outras províncias para esta obra, há sempre a tendência destas pessoas se envolverem com elementos do sexo feminino das comunidades. No entanto, este quadro de gestão ambiental, através do seu anexo, que é o Plano de Gestão de Mão de Obra, obriga a um código de conduta em que uma cláusula é a impossibilidade, com sanções severas, de qualquer trabalhador se envolver sexualmente com elementos da comunidade. O que nós queremos saber é se esta medida, que parece, de certa forma, drástica, poderá minimizar as gravidezes precoces e proteger essencialmente as meninas. Isto porque o que acontece na maior parte das vezes é que estes trabalhadores aliciam estas crianças ou estas jovens, prometem casamento, prometem-lhes mundos e fundos, até poderem vir para a capital. No entanto, quando a obra termina, vão-se embora, voltam para as suas famílias e para a sua casa, e estas crianças ficam, ou estas jovens ficam grávidas, por norma, e o agregado familiar fica com mais uma boca para sustentar, e esta jovem é quase, na maior parte das vezes, obrigada a abandonar a escola. Por fim, consideram importante existir um plano de avaliação de risco de violência baseada no género, de modo a que casos de violência, quer física, quer de abusos sexuais, possam ser denunciados. Mesmo que estes casos não sejam relacionados com elementos do projeto, consideram que se devam denunciar às autoridades sempre que se tomem conhecimento de casos de violência doméstica ou abusos sexuais de crianças e mulheres? Ou seja, continua a ser uma pergunta delicada, mas para a qual seria muito importante o vosso contributo. Ou seja, conforme eu disse anteriormente, este plano de avaliação de risco de violência baseada no género é um instrumento de monitorização do projeto que visa não só os elementos envolvidos pelo projeto, mas também as comunidades. A questão é, se vocês consideram que este plano deverá ser abrangido a todas as comunidades ou apenas deverá cingir-se aos trabalhadores ou aos elementos diretamente envolvidos no projeto. Isto porque, em última instância, como o plano prevê que em caso se identifique risco moderado ou elevado de abusos ou de violência baseada no género, estas devem ser denunciadas pela gestão do projeto às autoridades competentes, que são, nomeadamente, a polícia e os tribunais. Pronto. É muito importante o vosso contributo e gostaria que o fizessem de uma maneira livre e sem qualquer tipo de preconceito. Pronto, finalizamos a nossa consulta pública. Eu sou Alexandrina Pires, muitos de vocês já me devem conhecer, porque eu trabalho neste projeto há cerca de 10 anos. Neste momento fico muito triste por estar a falar com vocês através de uma câmara ou de um vídeo. Tem sido prática recorrente eu fazer estas apresentações pessoalmente, mas dadas as contingências e ao estado de emergência que o país vive, não é de todo possível, até para a vossa proteção. E assim deixo o meu maior apreço a todas as pessoas que tornaram possível esta consulta,
Agradeço imenso a vossa disponibilidade em ter participado. Deixo o meu contacto, de e-mail, que poderá ser usado para qualquer esclarecimento adicional, ou se pretenderem que eu envie os documentos, de monitorização, nomeadamente o quadro de gestão ambiental e social e os respectivos anexos e o quadro de políticas de reassentamento, para que vocês possam apreciar ou avaliar de uma melhor forma. De uma maneira geral, eu despeço-me, com a frase que, feliz ou infelizmente, todos nós conhecemos devido a esta pandemia: "Vai tudo ficar bem", esperemos que sim, e espero que se cuidem todos e as vossas famílias, e desde já o meu muito obrigado.